A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor para o nosso tempo, pedindo a graça, a revelação da palavra, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, nós te bendizemos por tudo que temos e somos, também apresentamos nossas vidas diante do teu altar e queremos te pedir, Senhor, que nesse tempo em que nós teremos, Senhor, sejamos ricamente, Senhor, abençoados, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, nos instrui, Senhor, a tudo que Tu queres nos ensinar. Desde já consagramos esse tempo de oração para Ti, pedimos Tua bênção, cobertura do sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquele nosso esquema de pedir ao Espírito Santo de Deus que revele para nós a sua palavra. E quando o Senhor fala, mexe com a gente, dá aquele toquezinho aqui no coração e a gente diz, nós vamos falar disso. E hoje nós vamos falar acerca de quando nós somos guiados por Deus, Quando Deus, Ele quer nos guiar. Quando Ele faz um plano, um projeto e Ele diz, deixa que eu guio. Nós vamos ver o que aconteceu com o povo de Israel. Nós vamos ver, inclusive, o que aconteceu com duas pessoas, dois líderes deste povo, que no momento, Deus olhou e disse assim, não vão mais poder guiar, não vão mais poder estar à frente do meu povo. Nós vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de Números, capítulo 20, o verso 7, que diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me creste a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus ficou bem forte para Moisés e Arão, A palavra de Deus diz, um pouquinho antes, que o povo no meio do deserto começou a murmurar porque não tinha água. E começou a falar contra Moisés, contra Arão, que tiraram eles, que ali naquela terra não tinha água, não tinha plantação, não tinha sementes, não tinha uva, não tinha romãs, não tinha o que era de bom. O povo queria o que era de bom. Então eles vão cobrar que naquele momento eles precisavam de água e não tinha água. Então Moisés e Arão, quando vê aquela pressão do povo sobre eles, vão diante da face do Senhor. E o Senhor vem até eles, e o Senhor dá uma ordem para eles, Então ele diz, Moisés, toma da tua vara, ajunta o povo e vai lá, dá ordem, fala para a rocha dar água, e ali vai sair água, e tu dá de beber para o povo e para toda os seus rebanhos. Então o que aconteceu, Moisés, ele faz o quê? Ele chega diante da rocha, chega lá, reúne o povo, pega lá a sua vara e chega diante do povo, rebeldes, povo rebeldes, vocês acham que será que nós podemos tirar água da rocha, e para dar para vocês? Então, e aconteceu, que ele levanta sua mão, a palavra diz, e ele fere 2 vezes, bateu 2 vezes assim na rocha, e a palavra de Deus diz que saiu água, Saiu água, deu de beber para o povo, para os animais, Quando ele fez tudo isso, Deus chama eles e diz, ei, vem cá vocês dois aqui um instantinho, quero falar aqui no cantinho com vocês. Negócio seguinte, eu não mandei vocês bater na rocha,
Eu não mandei vocês bater na rocha, eu mandei falar para a rocha, né? E aí Deus disse para eles: porquanto vos rebelaste a minha palavra, né? Como Deus dissesse assim: olha, porque vocês não fizeram como eu mandei para glorificar meu nome, então o que vai acontecer? Vocês não vão conduzir mais o povo, vocês não vão ficar mais à frente do povo para colocá-los ele dentro da terra prometida. Às vezes as pessoas dizem: poxa, mas Deus foi muito duro com Moisés, né? Só porque ao invés de Moisés falar para a rocha, Moisés bateu na rocha. Então, Cristina, ficou duro Deus com Moisés, né? Moisés, ele fez muito esforço, mas não foi isso, amados. Simplesmente não foi por ele ter simplesmente deixado de falar, ter batido na rocha, né? Todo mundo pensa: só bateu na rocha. Não, a palavra de Deus diz aqui bem certo, né? Porquanto não creste. Deus olhou para a atitude deles como se eles estivessem fazendo algo que eles não estivessem crendo naquela palavra, naquilo que Deus ordenou ele fazer, que era ir lá e ele falar para a rocha. Deus não mandou falar nada para o povo. Deus disse: vai lá e fala para a rocha, congrega o povo, chama o povo, bota lá diante da rocha, dá ordem para a rocha. A gente imagina o que seria mais ou menos assim, né? De ele chegar diante da rocha e dizer: olha, rocha, dá água para o povo de Deus beber, e sair a água da rocha, né? Ou então desse uma ordem, né? Olha, em nome de Deus, que sai água desta rocha. Mas não, ele faz ao contrário, ele vai contender com o povo, e ali na hora de ele, né, operar aquele milagre, aquela maravilha que era sair água do meio da rocha, ele simplesmente, ao invés dele fazer o que Deus mandou, né, ele fez o que ele quis, o que ele achava que devia fazer. E aí Deus viu a atitude deles como uma atitude sem fé. Vocês não creram no que eu falei. Então ficou bem pesado, né? Então Deus diz: a partir de agora vocês não vão mais conduzir o povo. A partir de agora vocês não vão mais levar o povo até a terra prometida. Eu acho muito interessante porque um pouquinho adiante, né? Lá no verso 24 ainda do capítulo 20, no verso 23, a palavra de Deus vem falando, né? E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte de Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seus povos, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste a minha palavra nas águas de Meribá. Quer dizer que Deus olhou como uma rebeldia. Eu fui olhar na concordância bíblica o que vinha, como é que vinha trazendo o termo, né, de rebelião, de rebeldia, e a palavra de Deus diz que rebelião é rebeldia, e aparece a rebeldia como uma revolta, como conspiração. Quer dizer que pela palavra do Senhor eles tiveram uma revolta à palavra de Deus, eles não obedeceram, eles não foram obedientes ao que Deus havia falado para eles fazerem. Então nós vemos, né, que quando Moisés ele vai falar para a rocha, é como se ele dissesse, né, olha, eu vou fazer para vocês. É como se ele trouxesse para si a glória. A glória veio para o homem, né? Então Deus olhou e disse assim: olha, né, era para eu ser glorificado, era para o meu povo saber que era eu quem estava fazendo esse milagre, esta maravilha, e o povo ia entender que eu era um Deus poderoso. Então Deus queria, né, a glória realmente ao nome dele, por ele estar fazendo aquele milagre. Então, Cristina, e para as nossas vidas tem duas circunstâncias que a gente aprende aqui. Aqui Deus falou muito comigo, né? São duas circunstâncias. A primeira delas é quando Deus te dá, né, um cargo, uma influência, um talento, um dom, quando Deus te dá uma posição, um nível elevado, quando Deus te dá riqueza, né? Quando Deus te dá um tanto de coisas que Deus vai entregando para a vida da pessoa, uma habilidade, né? Então, quando Deus ele te dá, então não é para fazer o que bem quer com aquilo que Deus deu, né? Isso tudo, a gente tem que entender que tudo que Deus dá tem um propósito. Então, não é para se autopromover, não é para ficar se achando, né? Mais ou menos assim. Não é para ficar achando eu sou a última batatinha do pacote, eu sou a cereja do bolo, né? Eu sou o bambambam, não. Quando Deus dá um dom, dá um talento, quando Deus te dá uma mensagem, né? Quando Deus ele te coloca no nível elevado, quando Deus quer te fazer avançar, romper, né? Quando Deus realmente quer mostrar uma pessoa, então Deus faz tudo aquilo, mas é para a glória de Deus, para as pessoas olharem e verem que Deus está
está agindo naquela vida, que aquilo tudo, aquele mover, aquela glória é Deus agindo, não vem simplesmente da cabeça do homem, do querer do homem, né? Então, para as pessoas verem o agir de Deus, que daquela pessoa, ela está se movendo debaixo de uma graça de Deus. Então, se Deus, ele tira a mão de cima da pessoa, tudo acaba. Então, é nessa hora que a gente tem que entender que tudo que nós temos vem de Deus. Então, se vem de Deus, é de Deus, não é nosso. Nós não temos nem como querer se aparecer. Fica ali simples, fica ali modesto, fica ali, né, uma pessoa humilde e permanece usando aquilo que Deus deu. E deixa Deus elevar, deixa aparecer, porque quando Deus quer te promover, é porque também é para a glória dele. Ele vai aparecer através da sua vida, do seu dom, do seu talento, né, daquilo que Deus te deu. E a outra circunstância, Cristina, outra circunstância, amado, é quando o projeto vem de Deus. Então, quando o projeto ele vem de Deus, deixa Deus guiar, deixa Deus falar o que que deve ser feito, de que forma ser feito, caminha na direção, caminha no passo a passo, né? Deixa Deus levando, deixa Deus conduzindo, não queira dar mãozinha para Deus, Deus não precisa da mãozinha de ninguém. Nós temos aquela mania feia de achar que Deus precisa de nós para alguma coisa. O projeto de Deus é perfeito, o projeto de Deus não tem nenhuma falha, então ele não precisa de nós para nada, ele só nos chama para estar lá dentro do projeto, já está tudo preparadinho. Então nós não temos nem o porquê de ficar contendendo, né? Que nem aconteceu ali quando Deus disse, né? Isso aqui é uma rebelião, não tem que rebelar, não tem que revoltar, não tem que fazer nada contra aquilo que Deus está mandando fazer, faz exatamente o que Deus está mandando fazer. Se Deus mandou fazer, faz, acredita, confia, ainda que pareça que é mirabolante, que é fora, né, fora do ar, parece que é tudo muito grande, Cristina. Será que isso mesmo vem de Deus, meu amado? Sempre que você quer saber que um projeto vai dar certo ou não, é muito simples. A pergunta, faça-se a pergunta: esse projeto vem de Deus? E se a resposta for sim, você tenha certeza, o projeto vai dar certinho, não vai ter falha, não vai ter erro, não vai ter perda, não vai ter nada, porque quando Deus ele faz um projeto, ele já sabe lá no final o que vai acontecer, mesmo nem ter começado. Então o projeto de Deus ele não falha, Deus não precisa da nossa mãozinha, Deus não precisa do homem para nada, tudo é perfeito. O projeto de Deus ele nunca tem erro, nunca tem falha. O Senhor sustenta tudo, o Senhor faz o projeto e ele vai sustentando até o final do projeto. Por isso, deixe o Senhor conduzir, não queira fazer nada, chama ele e diz: eu coloco tudo nas tuas mãos, Senhor, o projeto é teu, a direção é tua, Senhor, me conduza para que eu possa realizar esse projeto para a glória do teu nome. Amém, glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, sim, obrigada pela tua palavra. Aqui tem um ensinamento, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, que nós não temos, Senhor, meu Deus, que nos rebelar contra os projetos de Deus. Senhor, tu sempre tens pensamentos mais altos que os nossos. Tu já sabes o final antes do começo, Senhor. Tu já sabes de tudo que vai acontecer, Senhor, meu Deus, por diante, no dia seguinte, na hora seguinte, no minuto seguinte. Senhor, nós queremos nessa noite, Senhor, glorificar teu nome. Senhor, nós queremos te pedir, dar-nos direção, Senhor, o teu cuidado, o teu controle sobre tudo que nós vamos fazer. Queremos apresentar sonhos, projetos, realizações, Senhor, tudo que nós temos, Senhor, construído, Senhor, nos nossos dias, Senhor. Queremos te pedir, dá-nos da tua graça, dá-nos o teu dom, dá-nos o teu talento. Senhor, nos coloca, Senhor, em níveis elevados, Senhor, meu Deus. Coloca-nos, Senhor, com sabedoria, com graça, instrução, para que possamos crescer, para que possamos ir além, para que possamos, Senhor, em todos os tempos, Senhor, glorificar o teu nome em tudo que nós fazemos, em nome de Jesus. A tudo nós declaramos, Senhor, toma a condução, Senhor, de todos os planos e os projetos e de tudo que nós pensamos, Senhor, como um futuro e como um destino, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou profetizar sobre a sua vida, que o Senhor haverá de colocar suas mãos sobre a sua vida e vai te conduzir, e vai te elevar, vai te dar dons, vai te dar talentos, vai te colocar num altíssimo nível, para que você glorifique o nome do Senhor em tudo que você faz. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz.